Muito bem, nossa segunda mensagem dessa nova série. E agora, José? A gente falou um pouquinho da introdução domingo passado. Esse título é baseado naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, José, e tem tudo a ver com o nosso personagem. E é muito gostoso ler e percorrer a palavra de Deus e ver como personagens bíblicos nos ensinam, nos instruem e falam ao nosso coração ainda hoje. O título de hoje é sobre esse herói que a gente vai construir, mas uma faceta bem interessante da vida de José: o ódio. O ódio estava presente ali na sua família desde cedo, e como isso pode ter influenciado muitas vezes as suas decisões, ou o que Deus fez com aquele ódio que foi demonstrado para ele. E Deus transforma o ódio em algo muito bonito. Como nós vimos semana passada, essa é a primeira fase da vida de José. Essa fase do seu nascimento até os seus 17 anos, que a gente vê de Gênesis capítulo 30, versículo 24, até Gênesis 37, versículo 2. O símbolo dela é a túnica. Tentei encontrar aí uma túnica bem bonita, uma túnica que represente esse momento, e nós vamos ler Gênesis capítulo 37, dos versículos 1 a 4. Então peço que você abra a sua Bíblia, ou acesse ou ligue a sua Bíblia. Hoje em dia, tantas possibilidades. Gênesis capítulo 37, dos versículos 1 até o versículo de número 4. Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que habita, que ensina, que instrui a cada um dos cristãos, para que possamos fazer a correta interpretação e a perfeita aplicação deste texto em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, por meio do nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Interessante que essa fase começa falando no versículo 2, que é a história da família de Jacó. E antes, em Gênesis 25, nós vemos que era a história da família de Isaac. Mas como vocês percebem logo no versículo 2, que o ator principal desta seção de Gênesis não é Jacó, é José. Quando começa a apresentar Jacó, ele já fala: esta é a história da família de Jacó. Quando José
José é mencionado mais que 2 vezes que o seu pai, Jacó, ou Israel, é um outro nome dele. O centro do palco nesses capítulos, do capítulo 37 até o capítulo 50, vai estar José. A história de José pode ser lida de pelo menos 3 maneiras diferentes. Uma delas é você ler a história de José como uma literatura muito boa, muito bem escrito, fascinante, onde você vai encontrar um pai extremamente amoroso, um filho mimado, alguns irmãos enciumados, escassez de alimentos, elementos que dariam um filme. Não é de admirar que a história de José foi exemplo ou foi o fundo de muitos artistas criativos para criarem obras de arte impressionantes. Por exemplo, Handel, um grande compositor de óperas e oratórios e outras coisas relacionadas à música. Esse cara aí, ele compôs um oratório. Oratório é um musical dramático apresentado por vozes, mas ele não tem o cenário, ele não tem figurino. Então as pessoas estão com roupas de coral normal. Isso é um oratório. E ele escreve um grande oratório com o nome de José. Um outro escritor, um outro artista chamado Thomas Mann, ele escreveu 4 romances baseados na vida de José. Talvez esses capítulos que nós vamos adentrar, que nós vamos mergulhar, sejam o que inspiram mais pessoas ao redor do mundo a ter essa produção artística. Até algumas novelas de alguns canais brasileiros, não é verdade? Mas esse é somente um jeito de nós olharmos para essa história, como uma literatura. Descobrimos um segundo tipo, um segundo olhar. É uma história repleta de profundas implicações teológicas. A mão de Deus conduzindo a história, acompanhando José aonde ele ia. As decisões das pessoas e o tratar de Deus com cada uma delas é impressionante, fica isso tudo claro. No final, Deus constrói um herói, salva uma família, cria uma nação, e essa nação vai ser bênção para todos os povos da terra. É Deus conduzindo. Se nós não olharmos pelo viés teológico, a gente pode passar e achar somente uma literatura muito bonita. Por trás dessa história está o nosso Deus. Ele é o coração, o cerne da história. Ele cumpre as suas promessas prometidas há muito tempo, por meio da vida de José. Porém, para mim e para você, para nós cristãos, essa história também tem uma terceira forma de ser lida. José pode ser considerado uma das ilustrações mais completas, mais ricas de quem Jesus viria a ser. José é semelhante a Jesus por ter um pai que o ama. José é igual a Jesus por ser obediente a esse pai. José é igual a Jesus por ser rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus iguais. José é igual a Jesus porque ele foi castigado injustamente. Mas a maior diferença, José morreu. Houve
hoje em dia que ele morreu. Até deu ordens do que deveriam fazer com os seus ossos, que tinham de ser levados lá de volta para Canaã. E o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, Ele dá a sua vida na cruz, Ele entrega a sua vida na cruz, mas Ele é ressuscitado, Ele ressuscita da morte, a fim de nos salvar. Então, até um pedaço, até certo ponto, nós podemos comparar as histórias, e é interessante ver esse tipo de Jesus na história de José. Mas Gênesis capítulo 37, esse capítulo que nós adentramos, ele mostra em detalhes, em riquezas, toda uma dinâmica familiar. Olha essa dinâmica familiar. Os seus membros conheciam o Deus verdadeiro, mas mesmo assim, mesmo conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, pecavam um contra os outros, pecavam contra o nosso grande Deus, por meio de palavras, por meio de ações, por meio de pensamentos. A presença de José no meio desses irmãos, no meio dessa família, não cria problemas, ele somente deixa os problemas mais aparentes, brota tudo aquilo que estava no fundo dos corações. Então essa família, com essas forças extremamente destrutivas, onde o nosso grande Deus, com a sua graça, vai conduzir os atos, as consequências dos atos, querendo sempre o bem daquela família. E a gente entende que Deus é o único ser que consegue transformar o mal em bem, transformar o pecado em algo bom, onde ele pega, onde abunda o pecado nas nossas vidas, muitas vezes ele vem e superabunda com a graça de Deus. Essa é a história da família de José. Como nós lemos, essa história começa de um jeito difícil. Não sei se é somente na minha família, mas de vez em quando existem diferenças, conflitos e questões que às vezes afastam as pessoas umas das outras. Isso me faz lembrar de Salmo 133, versículo 1, que diz que como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Só que quando a gente lê com o olhar da igreja, a gente pensa em irmãos da igreja, não é verdade? Mas se nós olharmos com o olhar do salmista para esse texto, muitas vezes ele devia estar falando de quem é do teu sangue, daquele teu irmão, daquela pessoa que está na tua casa, ou estava antes de vocês irem cada um para um lado. E olha o que o nosso Deus fala sobre irmãos. Mas a família de José não desfrutava dessa bênção, queridos. Eles não tinham essa bênção que é ter união em uma família. E olha, às vezes famílias grandes, porque hoje em dia está cada vez mais caro, né? Famílias de 7, 8 irmãos, e eles se amam, eles adoram estar juntos, e eles passam isso adiante, muitas vezes para as outras gerações. E quando são servos e servas do Senhor, gente, que maravilha, que delícia. Mas a gente sabe que isso não é realidade em muitos lares. Lares divididos, lares que desde o seu começo tem tudo para dar errado. As primeiras esposas de Jacó eram rivais, brigavam entre elas, para ver quem ia ter a atenção de Jacó. Se parasse por aí, acrescenta nessa mistura ainda mais 2 concubinas,
aumenta a tensão nessa família. Então temos aí o lar de José, um pai, 4 mães diferentes, 12 filhos, todos os ingredientes para termos uma gama, uma porção de dificuldades, gente. Essa é a família de José. Infelizmente, parece que Jacó, o pai de José, ele recebe isso porque vem desse lar dividido e continua ou perpetua esse problema. Mas por que os irmãos odiavam tanto José? E agora, José? Hoje nós vamos ver então 2 distintivos de José na sua juventude, na sua, talvez aí, no final da sua adolescência. 2 traços, 2 características que eram únicas dele ali, nesse contexto familiar. O primeiro deles, nós vemos no versículo número 2. E aí, José conversando com seu pai, né? Não é uma foto, é uma representação, tá, gente? Ele não tinha drone, não tinha nada naquela época, então fica aí. Mas tem cristãos, irmãos nossos, que querem reconstruir todas as cenas bíblicas e eles tiram essas fotos para nós. Primeiro distintivo do nosso jovem ainda, José, é que ele tinha integridade. Ele tinha integridade. Os filhos dessas 4 mulheres diferentes, os filhos de uma delas, chamada Bila, eram Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa eram Gade e Aser. Ao que tudo parece, esses que José ajudava, como diz o versículo 2, que ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ele estava lá meio que cuidando das ovelhas, junto com eles, e ele era o assistente, o aprendiz. Talvez na nossa época nós chamaríamos ele de estagiário, menor aprendiz. Ele era meio deixado de lado, mas ele estava lá. Esse menino que não era considerado nada, que estava meio de lado lá, ele não sabia, ele nem tinha ideia do que Deus estava preparando para ele. E nós sabemos já, porque nós temos a história completa, ele se tornaria o número 2 do maior império da sua época. Acima dele só teria o faraó. Mas José começa lá de baixo, começa servindo, começa aprendendo lá de baixo. Ele começou como um servo, como na parábola dos talentos. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te porei. Isso foi verdade na vida de José. Ele começou, foi excelente no seu trabalho, foi diligente. Vocês acham que era fácil para José trabalhar com seus meio-irmãos? Não era, gente. O modo de vida deles era diferente, o modo de pensar era diferente. Será? Nós não temos certeza do que esses meninos, esses filhos, esses meio-irmãos de José estavam fazendo. Será que eles estavam roubando o pai? Será que nascia ali uma ovelhinha, eles escondiam e levavam para um outro rebanho e começavam a fazer uns rebanhos que eram só deles? Será que eles falavam que o custo da ração estava 20 e na verdade estava 15 e eles pegavam e embolsavam o resto? Nós não sabemos de fato o que eram, como que eles estavam envolvidos, o que de mal eles estavam fazendo. Nós não sabemos quais eram essas coisas perversas, mas nós sabemos que quaisquer que fossem os seus pecados, José
de acordo com a integridade que Deus estava construindo no seu coração. Ele achou que essas coisas seriam necessárias serem ditas ao seu pai. Ele achou que Jacó precisava saber de tudo. E José também sabia que os outros irmãos estavam fazendo. Na verdade, como a gente viu semana passada, parece que a única pessoa que não sabia o que os filhos faziam era Jacó, o pai omisso. Todo mundo sabia. Mas vem aquela pergunta que muitas vezes a gente se faz: José tinha o direito de ir lá e de denunciar, de delatar? Eu quero fazer uma colaboração premiada aqui contra os meus irmãos, o que eu vou ganhar com isso? Será que ele tinha o direito de fazer isso? Nós sempre consideramos José pelo seu caráter desde a sua juventude. Mas será que na sua juventude, então, ele era um dedo duro dos seus irmãos? Era isso? É esse o personagem que nós estamos estudando? Uma coisa é verdade: José não tinha autoridade sobre os seus irmãos como seu pai tinha. Talvez ele também não precisasse prestar contas. Ele ia para o campo para trabalhar e não para espionar. Ele ia para fazer o seu trabalho. Mas a gente vê pelos versículos, depois do versículo 2, versículos 3 e 4, que esses acontecimentos provam que José, por mais jovem que ele fosse, 17 anos, ele tinha bom senso, ele tinha discernimento. Então, qualquer que seja aquilo que os seus irmãos estavam fazendo, deveria ser algo terrivelmente perverso. E isso sim precisava ser falado a Jacó, porque se não fosse algo completamente contrário, José não teria falado para o seu pai, não ia ter essa necessidade. Talvez Jacó, como o pai omisso, ele suspeitasse: talvez meu filho está fazendo essas coisas. José, confere para mim se essas coisas são verdade. Com certeza, o menino, de acordo com a sua integridade, ele não mentiria ao seu pai. Ele sabia, tinha aprendido, por causa do nosso Deus, que não deveria mentir. E quando Jacó, então, depois de confirmada todas aquelas suspeitas, foi conversar com seus filhos, eles não tinham dúvida de onde tinha vindo a informação. Tinha sido contado por José. Foi o José que contou, não foi? Mas, além de ser íntegro, versículos 3 e 4 nos traz uma lição sobre favoritismo na família. José era o filho favorito, e nós vemos nesse lar aqui as tristes consequências de ter favoritismo numa família. Nós vimos que Jacó cresce nesse lar onde teve um problema de favoritismo. O pai gostava mais de Esaú e a mãe gostava mais de Jacó. Labão fez um contrato de 7 anos de trabalho para entregar Raquel. Chega na hora H e fala: não, você vai casar com Lia. Favoritismo. Mas o seu Jacó deveria ter percebido que ele cresceu num ambiente assim e que foi ruim. Ele viu isso no seu sogro e também foi ruim, e não deveria ter mimado tanto o seu José. Mas José era o filho de Raquel, a esposa querida, aquela esposa predileta dele. E o
nosso coração, queridos, engana. A nossa mente engana. E muitas vezes nós somos levados a fazer coisas inexplicáveis. Mas mesmo assim, não foi de nenhuma maneira o jeito mais sábio de Jacó governar o seu lar, favorecendo um dos seus filhos. Tinha 12, ele foi escolher logo um. O que nós não sabemos ao certo é como era essa tal de túnica longa, certo? Versículo 3 fala aí que por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Como que era isso? Fora, nesse capítulo da Bíblia, nós só encontramos essa mesma palavra uma única vez. Fica mais difícil ainda de entender. E quando ela é encontrada, é um contexto diferente. É em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, onde fala das vestimentas da roupa de uma princesa, de uma filha de um rei. O que nós sabemos pelas informações é que essa túnica, ela chegava até os calcanhares, tinha mangas longas, e ela demonstrava uma certa diferença entre quem tinha posses e quem não tinha. Então, mostrava que quem estava vestindo era rico, era de posses. Mas José era o que, gente? Era um estagiário de pastor, de ovelha, não de igreja. Nem talvez o mais rico pastor de ovelhas tivesse uma roupa dessa, ou precisasse de uma roupa assim. Não combinava, não tinha a ver. Não era prático no campo você ter uma roupa longa, com mangas longas. Você precisava pegar um animal rápido, você precisava saltar uma pedra. Por que ele fez isso? O que nos leva a pensar que esse presente não era somente um presente especial para José, era algo muito mais. Não era somente que Jacó passou ali na avenida de baixo e me falou assim: eu quero esse aí que é o melhor, é a última túnica que está na moda lá em Mozambique, eu quero essa daí. Não, não foi assim. Ele tem um propósito. Talvez o mais provável, queridos, é que com essa túnica Jacó estava sinalizando que José era o seu herdeiro. E às vezes a gente passa por cima desse texto, a gente esquece de detalhes da história e tudo mais, que ao falar, ao presentear o seu filho, ele estava demonstrando aos 11 outros irmãos, nesse tempo ainda 10, Benjamim ainda ia nascer, ou já tinha nascido, era menor, era pequenininho, que José era o único herdeiro de Jacó. Rubem tinha perdido a sua condição de primogênito depois do incesto com Bila.